poderoso, Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos separar esse momento para Ti, Senhor. Queremos verdadeiramente preparar o nosso coração, a nossa boa terra, para que o Senhor possa falar, para que o nosso coração se encha de alegria, mas também de encargo, de responsabilidade, de graça, de amor, de gratidão, um espírito sobreexcelente, Senhor. Queremos ser usados por Ti, cada um naquilo que o Senhor o chamou, e que todos possamos cooperar, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que todos possam Te dar a adoração que é devida, e o Teu Evangelho alcance todos os corações daqueles que são Teus, porque o Senhor conhece os que são Teus. Por isso separamos esse momento para Ti. Amém, Jesus. Irmãos, o encargo que o Senhor tem colocado no meu coração é em relação a tudo que tem sido proclamado aqui, tudo que tem sido falado aqui, para que essa palavra não seja roubada pelas trevas. Então, nada melhor do que comunicar juntamente com os irmãos a parábola do semeador. Marcos 4. Porque a proclamação é o assunto onde nós fazemos menção de um rei e do seu reino. Eu sou da Marinha, então nós temos os embaixadores que vão à frente e representam o Brasil. E eu viajei no navio durante 6 meses, e em todo país que esse navio ia, pela lei, esse navio significa um território brasileiro. Mesmo na Itália, na Grécia, eu na Noruega, dentro do navio, eu estava dentro do território brasileiro. Então, irmãos, quando nós estamos, onde quer que estejamos, nós somos território do Senhor. Não importa onde você esteja, irmãos, nós somos a pátria amada do Senhor. Nós somos a habitação do Senhor, irmãos. E proclamamos de onde somos. Porque esse navio, quando ele chega naquele lugar, interessante, que é como se fosse uma torcida, as pessoas vão ver. Na Alemanha, as pessoas vão lá, pô, chegou um navio brasileiro, aí entra para conhecer, e ali tem vários folders, né? Várias imagens dizendo sobre a Amazônia, dizendo sobre os pontos turísticos, mostrando um pouco do que é o Brasil. As pessoas têm um desejo de conhecer o Brasil através dessa nossa missão. Então, a nossa missão é quando onde nós cheguemos, as pessoas tenham desejo de conhecer a Cristo. Tenham desejo de desfrutar da vida de Deus. Porque nós somos embaixadores de Cristo. Marcos 4, 3. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, produzindo a 30, 60, 100 por 1. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então agora a gente vai para o versículo 14, que é a explicação da parábola. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, o primeiro aspecto que eu queria tocar com os irmãos. Essa palavra, irmãos, como o irmão José falou, realmente é para todos nós. Nós vemos Paulo fazendo isso, vemos Jesus, vemos os apóstolos, aí vemos o Luiz falando, o Alexandre, o Renato, o Silas, o Edson, os mais velhos. A gente pensa assim, poxa, não é para mim. Mas irmãos. Samuel, essa palavra é para você. Priscila, essa palavra é para você. Renatinho, essa palavra é para você. Porque são dois extremos que o ser humano ele fica vagueando.
ou ele se sente demais, que é um perigo, ou ele também se sente de menos, que é outro problema. Eu tenho 2 pessoas próximas a mim que eu falo isso com eles. Olha, você tem muita inteligência, muita porção, então você caminha às vezes sem andar debaixo de um conselho, porque você tem muito. É um problema. E essa outra pessoa fala, olha só, você acha que, por mais que a gente te dê suporte, você não pode nada. E não é assim, irmãos. Porque cada um tem uma importância para o Senhor. Então, nessa questão de a palavra ser roubada, eu queria tocar na questão da palavra, como até o Roger uma vez fez uma analogia, eu também queria fazer analogia, em relação a essa palavra que tem sido ministrada nos nossos corações. Não com palavra de salvação, mas palavra de aprendizagem, palavra de ganho, palavra rema. Uma palavra que não pode ser roubada por Satanás. Nós estamos aqui há 4 dias, recebendo uma palavra de encorajamento e de serviço. Para que quando a gente saia daqui, irmãos, como o Senhor falou, seja uma dinamite. Essa dinamite precisa explodir. Mas uma dinamite sem o fogo, ela não acende. O pavio não acende. Então precisa arder o nosso coração para que essa dinamite, o pavio queime e essa dinamite, exploda. E a vida possa fluir. Então, tocando nessa questão da timidez, eu queria ler com os irmãos Juízes. Porque a timidez, irmãos, olha só, os irmãos me veem assim, né, brincando pra caramba, né? Aí os irmãos pensam assim, o Sacha não é tímido. Mas eu sou muito tímido, irmãos, por mais que não pareça. E sabe onde eu demonstro isso? Os irmãos estão me vendo falar aqui no microfone, eu consigo falar bem, mas se eu falar com o irmão, eu começo a gaguejar. Já viu como é que eu falo rápido? Isso é uma timidez que eu tenho. Eu sou tão tímido que eu quero falar rápido o que eu tenho para falar, para poder o irmão falar e eu ouvir. E isso, às vezes, me traz um pouco de aflição, mas eu confio que o Senhor vai trabalhar, eu também tenho que procurar um fono, mas é para mostrar para os irmãos que a timidez é algo inerente ao ser humano. Então, em Juízes 6, 11. Vai falar justamente disso. De uma pessoa que tinha um chamado, assim como todos nós, quando cremos e recebemos do Senhor, temos um chamado no corpo, no nosso serviço, mas ele tinha um problema com ele, que era a timidez. E a timidez, ela gera um ambiente fácil para que Satanás venha e roube aquilo que você tem. Porque o tímido, a palavra diz, não herdarão o reino dos céus. A timidez, irmãos, ela não faz com que você não defenda o território que é seu. Você sai do seu território, você abre mão para que outros venham e trabalhem no seu território por causa da sua timidez. Então devemos trabalhar isso. Os irmãos acharam? Juízes 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Aqui mostra, irmão, o caráter ainda não trabalhado de Gideão, por causa da sua timidez. Ele malhava o trigo no lagar por medo dos midianitas. Assim, muitas vezes nós, também por temor, nós ficamos com aquilo assim, a gente ora assim, sabe, lê a palavra em casa, aí eu sou daquela graça. Mas depois, a gente fica tímido. A gente não consegue sair desse primeiro aspecto, de malhar o trigo no lagar. A gente só fica malhando o trigo no lagar, malhando o trigo no lagar, malhando o trigo no lagar, e não avança. Eu vou mostrar porque a gente não avança. Antes, no 6, 3, porque cada vez que Israel, os irmãos acharam? Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então, irmão, esse povo inimigo ia lá, roubava o sustento. Fazendo uma analogia ao que eu estou lendo nas parábolas, é a palavra que as aves dos céus vêm e roubam. Então, irmãos, como a gente precisa se posicionar, porque o Senhor nos deu a palavra. O Senhor nos capacitou. Nós não podemos deixar que os midianitas, que é uma referência, uma analogia aos principais e potestades, aos anjos caídos, que batalham contra a sua igreja, contra a igreja do Senhor, roubem a palavra que tem sido semeada nesses dias conosco. Porque ele continua. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Irmãos, precisamos ser valentes. Deixar a timidez de lado.
Aí volta a falar, porque a gente olha assim para Paulo, olha para Jesus, olha para os apóstolos e pensa, poxa, irmão, isso aí é diferente, é outro nível. Mas olha, continua. Respondeu-lhe Gideão, ai-me, Senhor, olha a vergonha aí, e a timidez. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A gente tem essa mania, botar a culpa no Senhor, tipo assim, tirar nossa responsabilidade e jogar para terceiros, ou para o Senhor, ou para o trabalho, ou para a nossa escola. Qualquer situação, a gente passa para a responsabilidade, não esquecendo que nós temos uma responsabilidade com o Senhor, porque é o Senhor que nos chamou, irmãos. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Irmãos, o que estava com Paulo, quem estava com Paulo, quem estava com os apóstolos, quem estava com Jesus, está hoje conosco aqui, irmãos. O Senhor não mudou. O Senhor mesmo, ontem, hoje, sempre. É o Senhor que nos capacita, irmãos. Se fosse pelo homem, miserável homem que sou, Paulo já falava, não tem condição não havia condição para o homem. Se Jesus não cumprisse seu ministério, não morresse na cruz, não fosse assentado, entronizado nos céus, não teria condição para nós. Mas porque ele realizou isso, Paulo teve condição, os apóstolos tiveram condições e nós também temos condições. Isso é para todos nós, isso é para a igreja. Amém, irmãos? Amém. Perdemos a timidez? Amém, Flavinha? Perdemos a timidez? Cada um no seu serviço, sabe, irmãos? Eu estou falando aqui porque é uma preocupação que eu vejo no coração dos irmãos. Nós não queremos adotar métodos, mas sim um modelo que é Cristo. É interessante quando eu falava isso com os irmãos, mas antes, é interessante quando eu ouço o Silas falando sobre o proclamar, que ele tem esse coração pastoral, mas é mais evangelístico. Quando eu ouço o Luiz Cláudio falando, que é um coração bem pastoral mesmo, e quando eu ouço o Alexandre falando, que é a palavra de ensino, os três falam sobre proclamar, mas cada um com seu aspecto, porque o corpo é rico. Um complementa o outro. Né? O Itaborei falava sobre quem... Eu não estava no sábado, mas eu peguei rápido essa questão. Quem vê o Senhor, proclama. Né? Mas só que aí o Luiz falou sobre o colírio para os olhos, ou seja, antes tem uma consagração. Mas não é você parar e fazer aquela coisa assim, bem zen. Não, é você se colocar diante do Senhor, como eu falei aqui. Se colocar e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. E proclamar o Evangelho. Então nós vemos que a proclamação do Evangelho é proclamar esse rei e esse reino de acordo com aquilo que cada um recebeu. Amém? Então vamos voltar para Marcos. Marcos 4 de novo. No versículo 16. Semelhantemente, são estes os que são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Vou voltar de novo para Juízes, irmãos. Vou mostrar mais um caso aqui em Juízes. Juízes 11. Então, vencemos a timidez, que é o primeiro aspecto. Agora eu vou entrar no segundo aspecto, que o Edson conversava comigo. Interessante, né, como é que o senhor vai fazendo. O senhor vai dando a palavra, ele vai colocando pessoas perto de você para ir abrindo mais o assunto. O Edson falava comigo me encorajando. Sacha, seja firme, porque, irmão, ao sair daqui, os principais e potestades vão se levantar e vão falar, irmão, o que é aquilo lá, irmão? Né? Poxa, e isso e aquilo, sabe? Porque não é a nossa luta não é contra carne nem sangue, certo, irmãos? Mas contra principais e potestades, contra toda acusação que se levanta contra nós, para nos voltar ao primeiro estágio, que é a timidez. Então, vai atacar tudo aquilo que recebemos aqui, apontando uma e outra coisa que a pessoa usada pela Satanás, que não é ela, não concorda. E aquilo vai germinando, vai entrando no seu coração e vai te minando. Porque ele já diz aqui, ó, fala lá em Marcos, que eu passei, por causa da perseguição, se escandalizaram por causa da palavra. Então você vê que o ataque é por causa da palavra, é o que está sendo semeado. Então, Juízes 11, os irmãos acharam?
Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então é o mesmo irmão que foi perseguido por quem? Pelos seus próprios irmãos. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele saíam. Ou seja, ele se escandalizou, deixou a palavra e se juntou com quem não prestava. Então você vê que não é um ataque do nosso irmão, mas você vê que é uma opressão das trevas para que você vá para o pior estágio. Você já recebeu a palavra, venceu a timidez e agora você tem a palavra. Aí Satanás ataca para que você perca aquela questão da palavra, você entra numa timidez e depois você cai no pior estágio, que é você fazer coisas que não edificam. Então, irmãos, vamos ter, coragem para, ao sair daqui, o nosso coração arda por esse encargo, e qualquer palavra contra isso, a gente fala: irmãos, damos testemunho da comunhão dos irmãos, damos testemunho da palavra que foi ministrada, dos serviços, e nós queremos proclamar o evangelho, irmãos, não queremos falar de problema. A nossa conversa é só uma: evangelizar, é servir, é botar o ombro, é ofertar. Ontem também tive uma comunhão muito boa com o Pablo em relação a isso, é ofertar, irmãos. Se desgastar e servir ao Senhor, proclamar, não somente como a gente vai ler o rei, mas um reino. Porque a gente precisa proclamar o reino, porque a gente fala do Senhor, e essas pessoas, você falou de... Eu vou falar o seguinte, eu falo assim: irmão, tem a casa de praia, muito boa. Aí, vamos embora, chama os amigos, chega lá, é uma casa de pau a pique. Lá na praia, lá em Niterói, na Baía de Guanabara ali, o cara vai chegar lá: que isso? Tu falou que tinha casa de praia? Tem uma casa, e aqui, é o oceano. Entendeu, irmão? Então, quando a gente pega o evangelho para os irmãos, aí os irmãos: caramba, esse é o Senhor? Isso que é Jesus? Poxa, eu não sabia que Jesus era assim, eu ouvi outra coisa. Esse é Jesus? Quando chega entre nós, irmãos, nós precisamos proclamar um rei e o seu reino, dar testemunho da vida de Deus e nos colocar contra todo tipo de palavra contra ao que estamos fazendo aqui. E como o Luiz falou, o Silas falou, esse é um encargo que o Senhor tem dado a nós, irmãos. Não é, a gente tem visto isso no nosso meio, os sinais estão visíveis. Amém? E continuando lá, volta para Marcos. Marcos 4. Os 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, olha, irmãos, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Irmãos, concorrendo. Sabe o que é concorrer? É você remar e a maré está contrária. Isso é concorrer. Nós ouvimos algo aqui e o nosso caminhar na nossa vida vai de encontro, vai contra. Precisamos, irmãos, como sábios velejadores, saber remar junto com a maré, usar a maré a nosso favor. Nosso trabalho, nossa casa não é uma maré contra, mas é uma maré que precisamos usar a nosso favor. Nosso trabalho precisa redundar no reino, nossa escola precisa redundar no reino, nossas amizades precisam redundar no reino. Ficando ela infrutífera, certo? Então, aqui está falando de uma mistura da palavra com as coisas desse mundo. Interessante que em Salmos fala assim: quão lindos, ou quão belos, ou quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aí Jesus, lá na frente, o que ele faz com os discípulos? O lava-pés, irmãos. Lá na frente, são coisas que simbólicas que o Senhor faz, simples, mas que ligam uma coisa a outra. Então, existe um aspecto de pés que são formosos e existe um ataque das trevas que sujam os pés. Por isso que o Senhor Jesus precisou lavar os pés dos discípulos. E Paulo acrescenta algo em relação a isso em Efésios 6, que eu queria ler com os irmãos. Efésios 6, 12, na armadura.
Eu vou no 15 logo para poder... Os irmãos já conhecem bem esse versículo. Não, vou no 12 para ficar... Porque... Os irmãos acharam? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido, aleluia, irmãos, tudo permanecer inabaláveis. Estais, pois, irmãos, isso é uma ordem. É uma ordem no sentido de autoridade espiritual, de encargo. Firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés para o evangelho da paz? Como é que está a Bíblia de vocês? Preparação, irmãos. Existe uma preparação, e essa preparação está acontecendo aqui, nesses dias. Os pés formosos e limpos que anunciam o evangelho. O inimigo vai tentar sujar nossos pés a partir do dia que a gente sair daqui. Mas nós fomos preparados, estamos sendo preparados com o evangelho da paz. É o evangelho que pregamos para aqueles que não nos conhecem. E para finalizar, ainda nas parábolas, são 3 evangelhos que expressam a mesma parábola. Interessante que aprendemos com os irmãos das 4 faces dos animais, e essas quatro faces falam dos 4 evangelhos. Marcos mostra o Senhor como servo, então é aquela face de boi. Mateus mostra o Senhor como rei, então é aquela face de leão. E Lucas mostra o Senhor como homem. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, a gente vê que é muito simples, fala muito do evangelismo. Então, em Marcos, como fala de evangelismo, Marcos 4, de novo, é um evangelho bem direto. É um evangelho onde o Senhor mostra suas curas. Ele não é muito denso, é de poucos capítulos. Fala assim, ó: aos que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, 60 por 1. E Marcos mostra aqueles que recebem a palavra, que receberam o Senhor, como aquele animal morto na cruz, como cordeiro, ou em algumas menções como boi, que foi morto na cruz. Aqueles que recebem essa palavra, frutificam a 30, a 60 e a 100 por 1. Em Mateus 13... 23. Mateus 13, 23. No Evangelho de Mateus, o Senhor é proclamado como rei. Nós vemos a genealogia dos príncipes de Israel. Nós vemos o Senhor, toda a história mostrando os reis magos e as profecias, e assim está escrito. Então Mateus mostra o Senhor como rei. Então olha como fala em Mateus, no 13, 23. E Marcos fala: todo aquele que recebe a palavra, frutifica 30, 60 por 1. Olha em Mateus: mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, e a 60, e a 30 por 1. Então você precisa receber a palavra e compreender essa palavra, para que o inimigo venha e não roube essa palavra que você recebeu. Então primeiro você recebe a Jesus como aquele morto na cruz por nós. Você agora compreende que Jesus é um rei, e existe um reino, e esse reino precisa ser proclamado. Nós somos embaixadores desse reino. Nós somos, como falei em Efésios, nós somos guerreiros do Senhor, porque usamos uma armadura de Deus. Precisamos ministrar esse evangelho, combater contra principais e potestades, levar a salvação para quem não conhece a palavra. Como o Renato falou, fomos libertados do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós fazemos parte desse reino. Então precisamos compreender isso na proclamação. E Lucas, como Lucas mostra o Senhor como homem, quando nós vamos a Lucas,
no começo do Evangelho, mostra 6 meses antes do nascimento do Senhor, mostra o nascimento de João, mostra o nascimento de Jesus, mostra João se movendo a mãe de Isabel ter comunhão com Maria. Então mostra essa questão humana do Senhor, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus, como todos nós sabemos. Então, Lucas 8... Lucas 8, 15. Os irmãos acharam? 8, 15? Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, faz o que, irmãos? Retém a palavra. Estes frutificam com perseverança, irmãos. Então, irmãos, finalizando, precisamos, na verdade já recebemos do Senhor Jesus, recebemos essa palavra aqui também, sabe? Compreendemos que o Senhor Jesus é um rei, estamos no seu reino, compreendemos também o que está sendo ministrado para nós aqui, aonde nós estamos inseridos, naquilo que o Senhor nos chamou para participar, e agora, irmãos, existe um desafio para nós, reter com perseverança, para que possamos dar fruto, irmãos. Porque o problema não é só você dar fruto. Porque o Senhor Jesus, ele fala de coisas que são complementares. Você recebe, você dá fruto, mas você não pode só receber e dar fruto, porque o seu fruto pode se tornar infrutífero. Nós conhecemos na história da igreja muitos irmãos que receberam e deram fruto, mas os seus frutos se tornaram infrutíferos. Nós precisamos receber essa palavra, dar fruto e reter essa palavra. Irmão, essa palavra de proclamação do Evangelho não deve arder no nosso coração só na quarta e na quinta-feira, não. Ela deve arder no nosso coração até a vida do nosso Senhor Jesus. Essa palavra, esses dias aqui, tudo que recebemos, as brincadeiras, a peça, irmão, para mim ficou marcado, né? O Senhor, agora eu vou dar uma de soberbo. Na reunião com os irmãos, eu falei assim, irmãos, esse retiro vai ser histórico. Os irmãos lembram que eu falei isso? Porque o Senhor já me mostrava, sabe? Eu sentia que o Senhor ia se derramar. E isso para nós, irmãos, é histórico, irmãos. Tem que marcar a nossa vida. Assim como as outras marcas. Esse retiro, essa proclamação, toda essa palavra, todo esse encargo espiritual, tudo aquilo que recebemos, deve ser como uma dinamite, irmão, no Rio de Janeiro. Na nossa casa, entre nossos amigos, nas nossas assembleias, no Rio de Janeiro. E quem sabe, irmãos, no Brasil. O Rio de Janeiro precisa se colocar, porque o Rio de Janeiro é uma cidade de referência. O Rio de Janeiro é uma cidade onde muitas pessoas vão, é uma cidade turística, é um ponto estratégico do Senhor. Por isso essa opressão, esse combate contra as trevas, contra a sua proclamação do seu Evangelho. Irmãos, vamos nos colocar, amém? Porque o Senhor falou assim, ó, não te enviei, eu. Foi o Senhor que nos enviou, irmão. Amém? Ouça a palavra do irmão Chacha. Amém? Amém, irmãos.